Vamos Vamos? começar. Boa noite a todos. Eu estou aqui fazendo a abertura da reunião, representando o Vinícius, que ele não pode estar agora nesse momento, mas ele disse que vai chegar daqui a pouquinho para dar um oi para todo mundo. Então, de primeiro, eu já gostaria de agradecer a presença de todos na reunião hoje, um assunto muito importante, medicina do trabalho, alguns protocolos aí que o Frederico vai trazer para a gente. Ele que é coordenador de segurança do trabalho na Biocentro, ele é técnico em segurança do trabalho e tem total know-how aí para trazendo referências sobre esse assunto. A Amanda também, da nossa equipe, advogada, vai estar auxiliando, né, ajudando aí na fala juntamente com o Frederico. E eu já gostaria de agradecer a todos, comunicar que os áudios de todos vão prevalecer fechados, para a gente não ter nenhum ruído, né, externo, e os dois vão estar com o áudio aberto para as pronúncias. E quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, colocação, gentileza em enviar no chat. E assim que possível, nós vamos responder essas perguntas. Tá? Boa noite a todos, obrigada, sejam bem-vindos. Amanda e Frederico, com vocês. Obrigada, Paula. Obrigado, Paula. Boa noite a todos, né? A Paula colocou muito bem, nós estamos aqui para, né, trazer alguns esclarecimentos, né, a respeito de medicina do trabalho, os planos e os protocolos necessários para prevenção em relação ao Covid-19, mas nós também temos um assunto que é muito importante, que atinge diretamente a planificação, que é relativo às normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, especificamente as normas regulamentadoras número 12 e 6, que atingem diretamente a planificação, né? O Frederico é especialista no assunto e ele vai falar um pouquinho para a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, manda pelo chat, assim que o Frederico terminar a fala dele. Estejam à vontade para perguntar. Frederico, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Amanda. Obrigado. Boa noite também, Paula. Obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Frederico, eu sou técnico de segurança e coordenador da Biocentro, MC Ética e Biocentro. E hoje eu vou estar passando para vocês algum conhecimento na área da NR12, das normas regulamentadoras, bem específico na NR12, e a gente vai estar pincelando um pouco sobre a NR6, que é EPI. O que tem preocupado a gente, principalmente da área da segurança, é as condições que a gente tem encontrado em alguns estabelecimentos de conservação e cuidados com os equipamentos mesmo. Então, por isso que nós vamos estar falando aqui e, com isso, alertando as pessoas dos cuidados que tem que ter e para não tomarem susto na hora de chegar, o fiscal chegar e querer notificar. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma prevencionista. E essa forma prevencionista é conhecendo as normas e trabalhando em cima delas. E se você trabalhar tudo certinho, mantendo o equipamento em condições de dar proteção para o funcionário, pode evitar muitos transtornos futuros. A norma NR12, ela vem especificamente falando de máquinas e equipamentos, e ela é uma norma que vem descrevendo desde o início da produção da máquina, a fabricação, a importação, comercialização, exposição, cessão, instalação dela, quais os quesitos que precisam ter, quais as condições. Ela rege muito em princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. E as pessoas às vezes pensam o seguinte: tem que comprar a máquina, vou colocar a máquina aqui, mas ele esquece que o fundamental não só o equipamento, e sim a segurança do funcionário. E, com o tempo, isso acaba se dispersando. E a norma ela veio para falar isso. O que a máquina é, quais as condições que ela pode oferecer na operação, e, dentro dessas condições, a parte da segurança para o trabalhador. Ela tem como um princípio de as partes das grades de proteções, os botões de emergência, tudo que envolve e que
possa garantir isso e que muitas vezes a gente esquece. Então, a gente tem as obrigações do empregador, que ele tem que adotar as medidas preventivas. E como é que ele vai adotar essas medidas preventivas? Mantendo as máquinas em condições de trabalho. Adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de garantir a saúde e integridade física do trabalhador. Medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas diretamente no trabalho. São consideradas medidas de proteção, por exemplo, proteções coletivas. As proteções coletivas é tudo aquilo que protege mais de uma pessoa. Uma máquina, as grades de proteção, as medidas de segurança, de botões de emergência, medidas administrativas da organização do trabalho, é uma rotina de trabalho, o funcionário chegar, ele saber o que ele tem que fazer, uma organização desse trabalho, não ser feito tudo muito os cocos, vamos usar esse termo assim, mas é porque às vezes a pessoa chega e esquece que uma organização, um local limpo, organizado, ajuda muito no dia a dia. E medidas de proteção individual. Quando as medidas de proteção coletivas não funcionam e não é o suficiente, e as medidas administrativas também não, e aí nós vamos implementar as medidas de proteção individual, que seriam os EPIs. Então, no caso nosso, ele vem em último caso, o EPI. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam para a gente, pô, mas eu estou trabalhando na máquina e por que já não colocaram o EPI? Não, porque, às vezes, a medida coletiva que nós já colocamos, já foi implementada, ela teve um sucesso, já teve um resultado satisfatório. Então, não precisa implementar o EPI, mas onde a gente não tem esse resultado, a gente chega, em último caso, implementando o EPI. E na MR ela fala, bem específico nisso, quais os EPIs que nós vamos precisar utilizar, de que forma que vai ser feito isso. As instalações de máquina, mais especificamente estacionárias, que são as máquinas, as batedeiras, as amassadeiras, elas devem respeitar os requisitos necessários fornecidos pelo fabricante. Eu uso muito o termo, hoje eu estava até conversando com o cliente em relação a isso, as pessoas, nós não temos o hábito de pegar, comprar algum equipamento e ler o manual dele, ou então conhecê-lo antes de estar comprando, pesquisar, saber que equipamento é esse, qual a funcionalidade dele, isso grande parte sabe. Mas e como utilizar? A consequência do mau uso, o que isso pode acarretar? Pode acarretar um acidente? Eu pego um exemplo de uma empresa que eu visitei, ela comprou uma máquina, instalou ela e não preparou o piso para ela. Aí, na hora que assustou, o piso estava todo trincado, afundando. Então, quando você pega uma máquina hoje para comprar, o fabricante já encaminha para você, dentro do manual dela, como vai ser a instalação. A gente tem que respeitar os requisitos que vêm dentro desse manual, necessários fornecidos pelo fabricante, ou na falta desse, o projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado, o engenheiro vai lá, vai olhar realmente se o espaço é apropriado para estar colocando essa máquina. O que adianta eu chegar lá e colocar 2, 3, 4 máquinas e o funcionário não tem espaço para trabalhar? E na hora que se assusta, está um trombando no outro. E num momento desse, eles acabam se esbarrando e acontecendo os acidentes. Então, a gente tem que respeitar a fixação, fundação, amortecimento, nivelamento do piso, a ventilação do ambiente, que isso é de extrema importância, alimentação elétrica. Eu quero essa máquina nesse canto aqui, mas você tem alimentação elétrica para ela ali? Não tem não, mas eu vou dar um jeitinho. Gente, não existe jeitinho. Não existe. Eu andei visitando algumas empresas, você vê instalações elétricas, vamos usar o termo, uns puxadinho, vai lá, faz uma emenda com fita isolante e acha que está tudo bem, faz uma improvisação de tomada. Não é assim. Então, são máquinas que puxam energias, e às vezes puxam muita energia. E essa tomada feita de uma forma irregular, ela pode aquecer e, com isso, provocar um incêndio. Aí chega um belo dia, teve
um incidente, ó, teve um pequeno início de incêndio aqui, não sei o que pode ter acontecido. Aí, na hora que você vai olhar, pega a tomada, ela está superaquecida. Por quê? Ela foi feita de uma forma irregular, ela não respeitou as normas de instalações elétricas, que isso vem junto com a NR10, e muitas empresas não olham isso. Eu tive há pouco tempo no estabelecimento que eles, na hora que foram dar manutenção, lá tem 220 e 110. Eles trocaram a tomada que era 220, que é a vermelhinha, colocou no de 110 e pegou a branca e colocou no 220. O funcionário chegou e ligou o equipamento, que era 110 no 220, e queimou o equipamento. E aí, a culpa é de quem? É do funcionário ou é da pessoa que fez a manutenção? Ou a pessoa que fez a instalação? Isso tudo tem que ser acompanhado. Tem que ter um olho mais clínico em relação a isso. Os aterramentos, o sistema de refrigeração, isso tudo tem que ser respeitado. E às vezes a gente esquece disso. Vamos colocar lá, eu quero nesse espaço aqui, mas como é que é a ventilação? Ela é apropriada? Não é? Eu estou preocupado aqui que o calor, mas meus funcionários não precisam preocupar com o calor, que eu vou pôr um ventilador, mas a sua máquina ela precisa de um resfriamento também, ela sobreaquece também. Então, se você não respeitar isso, não tem como ela trabalhar da maneira correta. Nós temos as instalações desses dispositivos elétricos, as instalações de máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndios, explosões e outros tipos de acidentes, conforme previsto no NR10. Devem ser aterrados conforme as normas técnicas oficiais vigentes. As instalações de carcaça, invólucros, blindagens e partes condutoras. Então, a norma já fala isso tudo. Eu não preciso ir em detalhes na NR10. A NR12 fala esses detalhes. E as pessoas não preocupam, falam, não, vamos colocar, ligar de qualquer jeito. Gente, não pode ser assim. Não faz o aterramento. Aí, na hora que você assusta, está o funcionário tomando um choque na máquina. Aí o funcionário chega para você e fala assim, eu estou tomando um choque na máquina. Vou usar o termo que eu escuto. Você está com frescura, a máquina não está dando choque, não. E você chega lá, na hora que você olha, a máquina está mal instalada, a fiação solta, desencapada. Realmente ele está dando. E a gente tem que preocupar com isso, porque nem todo mundo tem a mesma resistências iguais. Então, um choque, para mim, 110, ele pode ser tranquilo, mas para outra pessoa não pode ser um grande problema que pode aparecer. Pode causar problemas na saúde dele bem drásticos. Uma observação que eu tenho percebido, principalmente na hora que algum botão de liga e desliga, de acionamento das máquinas quebra. Aí, a pessoa, em vez de procurar assistência técnica, ou então alguma empresa especializada para vir e dar manutenção na máquina, não. Eles vão lá, fazem uma gambiarra, colocam um botão qualquer para estar ligando, uma chavinha. Não, a chavinha de acionamento. Eu já vi máquina ligada direto no painel, na caixa de energia, com disjuntor, que é um absurdo. Que isso vai provocar uma sobrecarga na máquina e vai levar ela a um curto ou algum dano maior. Então, os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo a não localizar nas zonas de perigo. O que a gente fala zona de perigo? É o local onde as pessoas estão trabalhando, em volta da máquina. Eu até falo que a gente tem que observar muito essa zona de perigo, porque é onde chega sempre alguém perto. Vou bater um papo. Vamos... o que você está fazendo? Aí vai ali, encosta na máquina. Ali é um local de trabalho. Vamos conversar no refeitório. Ou então você vai conversar, respeita o limite da máquina, porque o operador, tudo bem, ele está ali, mas a máquina não sabe que você está ali. Então, de repente, você está ali conversando, a máquina está batendo, está fazendo o trabalho dela todo, e você coloca a mão de que não deve, um descuido. Então, você não respeitou a zona de perigo. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa, que não seja o operador. Então, o que a gente fala de ligar e desligar? Às vezes, eu já
presenciei. Meu cunhado é dono de padaria há mais de 30 anos. Eu tive amigos que se acidentaram em panificação. Então, é você ter um botão de emergência e o botão de liga e desliga num local onde qualquer pessoa chega e consegue apertar ele, ligar e desligar essa máquina e poder tirar dessa situação ruim, tirar desse momento de desespero. Às vezes você está coloca a mão na massa para ver o ponto de massa, igual já vi operadores fazendo isso, levantando, burlando o sensor de segurança da máquina, levantando a grade dela e trabalhando ali, e ele vai olhar o ponto da massa, ele leva a mão, pega a massa para olhar se o ponto está bom, e o que ele faz? A máquina ligada, e às vezes essa máquina puxa o braço dele, e ele não tem condições de ligar e desligar. Então, esse botão tem que estar visível de uma forma que ele consiga, ou a pessoa próxima faça isso. Inspeção de acionamento e desligamento involuntário por operador ou por qualquer outra pessoa de forma acidental. Não acarretar riscos adicionais, não possam ser burlados. O burlado, gente, é o que mais preocupa a gente. Porque é o famoso jeitinho. Não vou investir nisso, não vou gastar uma fortuna na assistência técnica. Mas você tem que pensar o seguinte, você está garantindo um bom funcionamento de sua máquina por muito tempo. Essa máquina não custa barato. Ela tem um custo elevado. E se você começar a fazer gambiarras, um jeitinho, fazer uma instalação qualquer, esse pode se acarretar um problema futuro com ela. Ela vai funcionar durante um período, até falo muito isso com mecânicos e eletricistas. O seu jeitinho pode até ter dado certo, seu recurso técnico pode até ter dado certo, mas ele não vai durar por muito tempo. E a batata, na hora que vai lá olhar, daí a pouco começa a dar os problemas, o que está acontecendo com a minha máquina? Aí vai olhar, era o jeitinho que foi dado. E isso, o que acontece? Muitas coisas desse jeitinho, muitos resultados desse jeitinho, acarreta a sua máquina parar por muito tempo. E a máquina parada por muito tempo é perda de dinheiro. Você tem prejuízo. E, às vezes, o que você programa e para ali uma preventiva, questão de 1 hora, 2 horas, metade de um dia que o mecânico faz a preventiva, você vai evitar esse tipo de problema. Então, economicamente, você não está perdendo dinheiro, você está ganhando dinheiro. Sua máquina vai estar muito tempo funcionando. Eu trabalhei muito tempo na área de alimentício. Eu fui, além de ser técnico de segurança, eu fui durante 15 anos da minha vida supervisor e coordenador de produção, de linhas grandes de produção. Então, esse trabalho a gente fazia em cima e o resultado ele é imediato. O retorno é muito vantajoso. Sistemas de segurança. Para que eu tenho um botão de emergência na minha máquina? É só se vocês olharem. A gente tem inúmeros acidentes que acontecem por causa de falta de botão de emergência, ou o botão não está funcionando. O sistema de segurança deve ser selecionado e instalado de modo a atender os seguintes requisitos. Eu falo que hoje a gente tem um grande aliado, e a NR12 para mim é um grande aliado. As máquinas hoje elas já vêm com o certificado de NR12, então ela já tem que vir os dispositivos de segurança implementados nela. É lei isso. Antigamente, você comprava a máquina e não vinha os dispositivos. E aí chegava mais para frente, você tinha que adequar. E na hora que você olhava essa adequação, era quase o preço de uma máquina nova. Eu falei, gente, como assim? Não era cobrado, não era fiscalizado, a gente não sabia quando ia. A norma existe desde 1978. Como é que não sabia que ia ser fiscalizado? É claro que sim. Às vezes você chega, o vendedor virava assim, não, você comprar com determinada proteção, ela é mais cara. Mas eu tenho uma segunda opção aqui, e quando vier a cobrança, você vem aqui e compra, fica mais barato. Ilusão, fica mais caro. Eu participei de projetos agora, de empresa que já tem 20 anos de mercado, que foram adequar as máquinas agora. Eu fui honesto com a dona da empresa. Falei, não vale a pena. O preço de adequação de uma máquina era o preço de uma máquina nova. Só adequação, projeto e as proteções que ele teria que colocar.
E o que ela fez? Ela vendeu a máquina velha e comprou uma nova. E a nova realmente vem com tudo, com projeto, vem com o ANR12 implementado, as medidas de segurança, e ela tem um retorno maior, a produtividade dela é maior. E hoje ela dá valor em relação a isso, a manter a manutenção preventiva das máquinas. Então, a gente tem que ter categoria de segurança conforme previsto na análise de risco, prevista as normas técnicas oficiais vigentes, estar sob a responsabilidade técnica e profissional legalmente habilitado. Gente, chega desses, eletricista, meu vizinho é eletricista, o meu compadre é eletricista, meu amigo, chega disso. Comecem a contratar profissionais realmente especializados, caras certos, os caras sabem, aquele profissional habilitado que realmente é não à base do achismo. É isso que preocupa. Não, preocupa não que eu dou um jeito. Eu nunca mexi não, mas eu vou fazer a máquina funcionar. Ele vai fazer, ela vai funcionar durante 2, 3 horas, uma semana, 3 dias, daí a pouco ela queimou. Pum! Aí o dinheiro que você pagou para ele, você vai ter que pagar o dobro, o triplo depois, porque às vezes queima o motor, uma correia que desloca, algum problema maior que pode ser acarretar um acidente de um funcionário, e aí o custo vem bem maior. Possuir conformidade técnica com o sistema de comando a ser integrado, instalação de modo que não possa ser neutralizado ou burlado. Gente, chega de gambiarra, pelo amor de Deus. Manter-se sob vigilância automática, ou seja, monitoramento de acordo com a categoria de segurança, exceto para dispositivos de segurança exclusivo e mecânicos, paralisação de movimentos perigosos. As máquinas, ela tem isso. Na hora que você aperta o botão de emergência, ela vai parar. Só que, às vezes, as pessoas, eu estou falando por coisas que eu vejo no dia a dia, as pessoas vão lá e, o botão de emergência, eu acionei ele. Algumas máquinas, antigamente, você acionava o botão de emergência, ela parava o ciclo. Bom, na hora que você tirava o botão de novo, acionava ela de novo, ela continuava o ciclo. Hoje acabou com isso. Você apertou o botão de emergência, ela inicia o ciclo de novo. Por quê? Para evitar que um funcionário se machuque, ou então que algum funcionário esteja preso na máquina, você não consiga tirar ele, porque você tem que acionar para fazer alguns procedimentos, e pode piorar a situação dele. O rolo das amassadeiras, isso é muito comum. As modeladoras é muito comum. A pessoa está com o braço travado. Não, fica tranquila, que eu já estou mais que acostumado. Daí a pouco alguém chamou ele, puxou o braço dele. Eu presenciei isso recentemente numa padaria, que eu estava lá, o rapaz estava na modeladora, estava colocando a massa lá, e a grade levantada, o sensor estava burlado, eu vi que o sensor estava burlado, e eu cheguei, eu fui lá, observei, e logo depois eu chamei a pessoa da padaria, o responsável, falei, aquilo ali não é correto. Fui lá, tirei e perguntei para ele, falei, e se a grade estiver baixada? Você consegue trabalhar? Consigo sim. Então me mostra. Aí ele fez o trabalho todo. E o pão saiu da maneira correta que tinha que sair. O trabalho dele não foi atrasado nem adiantado, teve o mesmo padrão, mesma produtividade. Nós ficamos uma meia hora acompanhando o processo. Então, por que ele levantou? Para arriscar a vida dele, para arriscar se machucar. E aí, as pessoas viraram para mim e falaram, mas é comum da gente fazer isso. Mas estão fazendo da maneira errada. Estão fazendo da maneira errada. E isso dá prejuízo depois. Dá muito problema depois. Eu tive situação de empresa que o funcionário machucou num rolo de estambarete de papel. Ele machucou porque ele regulava com o dedo, sendo que a máquina tinha sinalização de segurança. E ele, na hora que eles deram um vacilo, que ele foi fazer a análise de acidente, e ele foi lá e foi mostrar, acidentou de novo, no mesmo lugar, com menos de uma semana. Olha que absurdo, gente. As pessoas estão acostumadas a fazer errado. Mas se vocês, donos de padaria, não começarem a fiscalizar isso, o prejuízo para vocês depois é muito pior. Muito pior. Eu dou o exemplo dessa empresa, que os fiscais todos foram lá olhar, porque era um absurdo o que tinha acontecido e acabou tomando notificações de coisas que não tinha nada a ver. O dispositivo de emergência ele é muito importante por causa disso.
Se caso tiver alguém com esses problemas, esses acidentes ou por uma distração, ele é acionado na hora e ele para a máquina. A função de parada de emergência não deve ser prejudicar a eficiência do sistema de segurança ou dos dispositivos de função relacionados à segurança da máquina, prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas. Foi o que eu falei. Antigamente ela continuava o ciclo, hoje ela não pode continuar, ela volta o ciclo, gerar riscos adicionais. Muitas pessoas ficam curiosas, por que eu tenho esse botãozinho vermelho aqui? Eu falo que é uma tentação. A pessoa fica ali, se eu apertar aqui, o que vai acontecer? Será que ela vai parar realmente? Será que eu vou estragar a máquina? Ou será que ela vai parar e vai dar uma sirene? Não, ele está lá com emergência. E boa parte das pessoas usam esse botão para liga e desliga da máquina. Apertou, acabou meu voo, vou almoçar. Vai lá e aperta o botão, vou almoçar. Na hora que volta, aciona de novo. Ligou a máquina continua. Gente, está errado. Você tem um botão de liga e desliga. Respeita o botão de liga e desliga. Porque na hora que você pegar essa máquina e fazer esse acionamento, na hora que você assustar, o botão de emergência ele vai estragar e ele vai travar de vez a sua máquina. Porque ela está fazendo um ciclo que não é o correto. Então, isso tem que parar. Respeitem a máquina, respeitem todos os instrumentos, os comandos, tudo que é proporcional a ela. A NR12 ela vem contemplando, junto com a NR17, os aspectos de ergonômico das máquinas. O que é os aspectos ergonômicos? As pessoas, antigamente, quando vinham, as máquinas não tinham regulagem de altura. E a gente tem uma altura mediana do brasileiro, da população, em torno de 1,70, 1,80. Então, hoje, as máquinas, na hora que elas saem do fabricante, elas já têm que passar pelos testes ergonômicos também. O que seriam os testes ergonômicos? Postura, posição que eu vou trabalhar, como é que vai ser alimentada essa máquina, vai ter necessidade de pegar peso, vai ter necessidade do uso de uma cadeira, vai ter necessidade de eu fazer muito movimento com o meu braço e assim, dando algum problema nas minhas musculaturas. Então, isso tudo já vem, e ela vem anexada. Toda máquina, equipamento deve ser projetado, construído, operado, levando em considerações as necessidades de adaptações de condições. Então, ela tem que ter regulagem de acordo com a altura. O trabalhador e a natureza devem executar, oferecer condições de conforto para o trabalhador. Gente, isso é de suma importância. Se o seu funcionário ele tiver um ambiente agradável, operando uma máquina que não vai dar problema e não vai sentir dores durante a execução do trabalho, isso vai ser muito vantajoso, porque ele vai se sentir bem, vai estar mais satisfeito, não vai estar nada incomodando. Então, o resultado, o retorno disso é muito bom. Por isso que a NR12 busca, junto com a parceria, junto com a englobação da NR17, esse conforto na execução do trabalho, para não provocar nenhuma doença, não dar danos à saúde do trabalhador. Então, todas as máquinas hoje, até uma furadeira que a gente utiliza, vem adequada à NR17, junto com a NR12, vem a NR17 também, para a gente estar trabalhando da maneira correta. Só acrescentando, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade no chat, tá? A manutenção das máquinas, manutenção, inspeção, preparação, ajuste e reparos. De suma importância a gente ter as manutenções preventivas, mas as manutenções preventivas com competência, para não provocar acidentes. O que é competência? Ter as pessoas realmente, um profissional legalmente habilitado, como eu falei, para executar essa manutenção. E ela deve ter o seguinte, ela deve ter um acompanhamento da empresa. Eu falo que é de suma importância toda empresa ter um livro de registro. Eu tenho uma máquina, a máquina vai passar por uma manutenção, beleza. Qual peça que eu vou trocar dessa máquina?
que eu estou substituindo dela? Por quê? Às vezes você trocou essa peça agora, daqui 2 meses ela volta a dar problema. Ô, peraí, se eu troquei, coloquei uma peça nova, dentro da garantia, comprei da assistência técnica, ela não pode dar problema com 2 meses, não. Se ela deu problema, minha máquina está com um outro problema que está acarretando essa peça, vinha quebrar essa peça. Então, eu tenho que ter esse histórico junto da manutenção em relação à minha máquina. Ou procurar ter as manutenções preventivas, o cronograma de manutenção, intervenções realizadas, data de realização de cada intervenção, serviço realizado, peças reparadas e substituídas. Tudo bem, Fred, eu não gosto de livro, não gosto de papel. Faz uma planilha no Excel, coloca lá, cada abazinha no Excel você coloca, máquina 1, 2 e 3. Essa máquina aqui eu fiz o reparo em tal dia. Você vai saber como é que está a vida útil da sua máquina, se ela está realmente nas condições que você precisa. Eu não posso parar, se eu parar minha produção, vai ser uma loucura. Gente, será que sua realidade é essa? Você faz as massas de pão, você faz o dia inteiro? Não faz. Eu sei, eu conheço a realidade. Então, você faz essa primeira, não, tudo bem, eu vou preparar a massa até meio-dia. Beleza, então tem meio-dia, tem um período da limpeza da máquina e você entrega a máquina para o mecânico às 13h30. Faça ele te falar o seguinte, beleza, vou te entregar às 13 ou às 13h30. Quanto tempo você demora para essa manutenção? 2, 3 horas. Você fica em cima dele. Então, você tem 2, 3 horas, a máquina disponível, com tranquilidade. Você pode fazer tudo que realmente precisa na máquina, mas não entrega ela em condições. Por quê? Você vai estar criando uma responsabilidade com ele. Ele não vai estar dispersando, ele não vai estar saindo para fazer outras coisas, ele vai focar na sua máquina. Isso, beleza. Muitos vão virar para você e falar assim, não, para me fazer isso, eu preciso dar uma checagem nela, fazer uma inspeção nela inicial, para me saber o que eu vou trocar, para me trazer todas as peças. Ótimo. Então, você vai mexer na minha máquina na sexta-feira, beleza? Beleza. Na terça-feira você pode vir, eu vou parar ela durante 20 minutos, 30 minutos, você fazer a inspeção e você olha o que você precisa para fazer a manutenção dela. Então, você fez uma programação da sua manutenção. Você está montando um cronograma dessa atividade. E aí, quando ele vir executar a atividade, ele está preparado para isso. Gente, as pessoas às vezes ficam meio cansadas da gente falar, mas o mais importante, manutenção preventiva. Não deixem para fazer manutenção corretiva. Ela é cara. Ela é cara. Se você ligar para uma pessoa e virar para ela assim, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Aí ele, o cifrão já aparece no olhinho dele lá. Espera aí. É urgente? Então tá bom. Se é urgente, aí já passa na cabeça dele, o cara tá com emergência, urgência, então ele vai pagar o preço que eu quiser. E às vezes você está com essa emergência tão grande, o cara vai te falar um preço, você não vai raciocinar, você não vai ligar para outra pessoa para pesquisar, não vai pechinchar, não vai chorar o desconto, não vai fazer nada disso. Então, você vai tomar um prejuízo bem maior do que separar 2, 3 horas sua produção para fazer essa manutenção preventiva. Já é comprovado isso, gente. Manutenção corretiva é mais cara que a manutenção preventiva. O prejuízo é muito maior. Muito. Isso quando você tem a peça de reposição imediata. E muitas vezes você não tem essa peça. Essa peça demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para chegar. Eu já presenciei isso. Então, você vai esperar isso? Você tem condições de esperar isso? Não tem. Então, pense, manutenção preventiva. A ANR fala isso direto. Se você manter manutenção preventiva, você vai ter a máquina tempo de vida útil que você precisa. Se você não tem, você não vai ter. Uma hora ela vai pifar de vez. Então, pensem nisso. É lucro para você ter manutenções preventivas. Tá ok? A gente tem as normas que vêm. Foi até um grande ganho que nós tivemos agora na desburocratização da NR12, que as máquinas que você compravam importadas, a gente tinha tanto os problemas de manutenção, que era caro,
E quando elas chegavam aqui, você tinha que adequar a norma brasileira. Ela vinha, por exemplo, da Alemanha, ela vinha acompanhando a norma da Alemanha. Então, isso ficava caro. Hoje, não. Hoje, se ela veio com as medidas de segurança implementadas na Alemanha, você pode colocar ela na sua empresa e você não precisa adequar. Mas você tem que preocupar com isso. Vai ter minha peça de reposição? Com essa nova desburocratização, as peças de reposição vão chegar mais rápido no país. Então, nós vamos conseguir achar elas com mais facilidade. Isso foi muito bom, porque eu não preciso mais adequar minha máquina à norma brasileira, vai estar seguindo o padrão. Então, para mim comprar a peça original vai ficar mais fácil, mais tranquilo, o custo dessa peça vai cair. Uma coisa de suma importância, a gente precisa atentar às sinalizações de segurança. A norma fala bem detalhado em relação a isso. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalizações de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre riscos a que estão expostos. As instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. A sinalização de segurança deve ficar destacada na máquina ou no equipamento. Como ficar destacado na máquina e no equipamento? Tem lá um adesivo escrito: cuidado, risco de esmagamento, cuidado, risco de corte, cuidado, máquina com risco de choque elétrico, igual eu já vi algumas. Mas mais a gente vê o seguinte: risco de esmagamento, risco de corte. Então, isso tem que estar, esse adesivo, destacando. As placas de sinalização tem que estar destacando. Um ambiente. Eu tenho um ambiente, eu tenho várias máquinas em volta dele, tem que colocar as placas de sinalização no ambiente. Aqui é uso obrigatório de EPI, aqui é uso obrigatório de um protetor auricular. Cuidado, risco de, igual alguns casos eu vejo que as pessoas lavam o piso da hora de preparação. Então, piso, risco de queda, risco de tombamento, risco de queda do mesmo nível. Então, as placas de sinalização, ela tem saídas, sinalizando saídas de emergência. Os extintores têm que estar em destaque, porque caso aconteça alguma coisa, o funcionário sabe ir lá pegar ele, onde que ele está, o que ele deve fazer. Eu tive em padaria, que eu cheguei, tinha um extintor, o extintor estava escondido. Gente, mas escondido. Nós chegamos lá, o extintor estava usado. Então, se ele estava usado, teve alguma coisa. Teve um princípio de incêndio nessa padaria. Aí, o dono não sabia, o encarregado não sabia. Eu falei: peraí, vocês não estão sabendo, então vamos investigar. Eu estava fazendo inspeção de segurança. Chegamos e fomos investigar isso. Na hora que eu fui investigar, aí um funcionário falou: não, realmente nós tivemos um princípio de curto aqui e a máquina começou a pegar fogo. Mas peraí, ué. O dono da padaria não ficou sabendo? Em ponto da padaria toda pegar fogo? Peraí, gente. Olha a gravidade da situação. Olha que nível que chegou. Então, você tem que ter essa sinalização. O funcionário tem que estar preparado para usar o equipamento de segurança. A gente fala muito que hoje até conversei com uma cliente nossa que é de uma fábrica de plásticos, embalagem plástica. Ela teve um princípio de incêndio numa máquina dela hoje. Ela me ligou. Por quê? Ela teve sorte que ela teve um funcionário que nós tivemos uma exigência que ele participasse de um curso de brigada. Ele fez o curso. A sorte que esse funcionário estava lá. E eu já tinha falado com ela a necessidade de uma palestra de noções básicas de combate a incêndio. Os funcionários saberem trabalhar em cima disso, saberem agir durante alguma situação de emergência. E ela teve esse funcionário tomou a atitude que tinha, usou o extintor correto, a máquina dela teve pequenos danos, com um dia de reparo ela vai voltar a funcionar. Olha a importância disso tudo. Então, vamos ficar atentos nisso. Manter as sinalizações, elas visíveis, limpas,
presenciei numa padaria essas máquinas de passar plástico e frios, que muito me assustou, foi como a forma de ligar essa máquina. O botão de liga e desliga dela estava atrás da resistência. Eu falei, gente, como é que coloca atrás da resistência? Funcionar, na hora de colocar a mão, vai queimar? Vai. E eu fiquei mais assustado que na própria máquina tinha uma plaquinha falando resistência, risco de queimadura. Pô, mas se tem um risco de queimadura na resistência, por que eles colocaram o botão de liga e desliga atrás da resistência? Está errado. Os funcionários têm que respeitar. Eu já tive acidente em máquina que o funcionário não respeitou a sinalização, ela tinha um adesivo descrito que era risco de corte, uma máquina que triturava papel, e estava uma plaquinha de um lado, risco de corte, na outra, proibido o uso de luva. Aí o funcionário foi lá e pegou, achou uma luva muito bacana, que um outro amigo dele tinha recebido, ele pegou e pediu a luva emprestada para um amigo que estava usando na máquina. Uma hora que ele foi, colocou o papel na máquina, a máquina vinha com um gancho puxando o papel. Na hora que ele colocou o papel, a máquina puxou a luva e ele perdeu a ponta dos 2 dedos. E isso foi um absurdo. Só aprendeu da pior forma que tinha. Manuais. Como eu falei anteriormente, todas as máquinas e equipamentos, elas vêm com manuais. E muitas pessoas não têm o hábito de ler para saber as medidas, os controles, a forma que funciona a máquina. Dentro desses manuais, ela vem as informações relativas à fabricação da máquina, informações relativas à manutenção da máquina, ao desmonte da máquina, como você vai ligar a máquina, cuidados de limpeza, como você vai importar essa máquina, informações relativas à segurança, tanto na utilização quanto na limpeza da máquina. Então, as pessoas não têm o hábito de leitura. Gente, precisamos ter esse hábito, pegar, começar a passar para os funcionários esses manuais, mostrar para eles a importância de ler, saber os detalhes da máquina, para que não aconteça nada pior. Um dos itens que a gente tem que levar em consideração, e isso é muito importante, tá, gente? Que algumas padarias estão sendo fiscalizadas e os fiscais olham muito isso. Para vocês entenderem, eu vou falar agora a parte de capacitação dos treinamentos dos funcionários. Durante alguns anos, eu sou assistente técnico pericial da Justiça do Trabalho, presto serviço para alguns peritos em termos de insalubridade e periculosidade. E uma das coisas que as empresas pecam é nessa capacitação do funcionário, é o treinamento para o funcionário. Não, tudo bem, contrata. Eu já tenho uma experiência? Tenho. Beleza, mas você tem experiência em outro local. Chegou dentro da minha empresa, eu tenho que capacitar, eu tenho que treinar você aqui. Minha realidade é outra. E não treinar daqui 2 meses. Entrar antes dele treinar antes de iniciar a atividade. A gente peca por causa disso e muitas vezes o fiscal chega ou um perito chega no seu estabelecimento e ele vai pedir para você PPRA, PCMSO, ficha de EPI e certificado de treinamento funcionário. Aí você fala assim, pô, certificado de treinamento? Não, mas ele já é experiente de 20, 30 anos. Me comprova a experiência dele. Você não tem como comprovar. Aí ele está lá fiscalizando, ele está olhando, e aí o funcionário fala assim, não, eu realmente opero, faço tudo. Mas você sabe a importância da máquina? Você sabe o risco que tem na máquina? Com o dia a dia eu aprendo. Aprende?
Será que ele aprende da maneira correta ou ele aprende dos vícios que os demais já tinham? A grande maioria já aprende com os vícios. E é isso que dá o problema. Então, a capacitação do funcionário, ela deve ser ocorrer antes que o trabalhador assuma sua função, ser realizada sem ônus para o trabalhador. Isso é de suma importância, gente. Tem muitas empresas aí falando com o funcionário, oh, vou te contratar, mas você tem que ir em tal local fazer o treinamento e traz para mim o certificado. A norma fala, ser realizado sem ônus para o trabalhador, ter a carga horária mínima definida pelo empregador, que garanta os trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo realizado durante a jornada de trabalho. Durante a jornada de trabalho, sim, o funcionário tem que estar lá durante a jornada. Aí, Fred, mas às vezes eu tenho que levar em hora extra. Beleza, seja combinado com ele, faça da maneira correta, dentro da lei. Não faça nada assim. Não, você vai vir aqui no sábado e domingo. Pô, mas peraí. Isso não é a jornada de trabalho do funcionário. Ele vai vir sábado e domingo? Tranquilo, você vai pagar hora extra para ele, você vai dar folga para ele combinado. Ter conteúdo programático conforme estabelecido no anexo 2 da SNR. Gente, toda norma tem lá o conteúdo programático. Como é que é ministrado um treinamento, como é que é falado para eles. Claro que o que eu estou falando com vocês, eu não falo nem metade para eles lá. Porque eles têm que aprender a parte operacional da máquina. Eles têm que saber a parte de segurança, quais a importância em relação a isso. Esse conteúdo programático tem que ter, tem que tomar cuidado. Hoje a MR1 deixa as empresas ministrarem, principalmente depois do Covid, ter treinamento online. Beleza, ótimo. Mas procurem saber se realmente esse treinamento pode ser online, se esse treinamento pode ser AD, a qualidade do treinamento. Eu tive uma situação essa semana que o cliente meu estava contratando um treinamento de NR18 online. Tranquilo, pode ser? Pode. A reciclagem. O treinamento inicial tem que ser presencial, está no primeiro parágrafo da norma. Ser ministrado por trabalhadores ou profissionais qualificados, com supervisão de um profissional legalmente habilitado. A gente até fala, hoje existem muitos profissionais aí que eles são capazes disso, podem tranquilamente ministrar o treinamento. Agora vamos para uma parte bem importante, que eu estava conversando com a Amanda, é a parte do inventário de máquinas e equipamentos. Algumas padarias receberam notificação em relação ao inventário de máquinas e equipamentos. Nós tivemos uma grande evolução na norma, que ela fez uma mudança nesse inventário de máquinas e equipamentos, tá, gente? Agora, ela não é caracterizado mais inventário de máquinas e equipamentos, não. Eles agora são relação de máquinas e equipamentos. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. O inventário de máquinas e equipamentos pode entender que é o inventário como uma lista de equipamentos, de máquinas e equipamentos utilizados nos seus processos de fabricação. Aí todo mundo assusta, meu Deus, como é que eu faço esse inventário? Gente, é uma relação das suas máquinas. Só que o inventário, o que vinha nessa relação? Vinha descrito a máquina, o ano de fabricação dela, os detalhes dela, IP dela, tudo vinha nesse inventário. A gente tinha que colocar máquina, fabricante, a tag, que é o registro dela, tipo, capacidade, manual em português, treinamento operacional. Na hora que a gente preencheu o inventário, você tinha que pôr todos os detalhes dela. Esse inventário tem que ser para um profissional legalmente habilitado, tem que ser gerado uma RT para esse inventário, tá? Ele vinha descritas as proteções fixas, as proteções móveis, se os dispositivos de segurança estavam sendo utilizados, se as proteções estavam dentro dos padrões, colocavam-se foto do antes e do depois de máquina. Por exemplo, a máquina é antiga, a gente tinha que pegar a foto dela antiga, incluir depois a foto dela nova com adequação. Então, isso tudo tinha no inventário.
A lista deve conter as características principais de cada máquina, tipo, capacidade, sistema de segurança, outras informações relevantes, devem estar indicados em uma planta abaixo a localização de todas as máquinas e equipamentos. O item da norma que faz referência ao inventário é o 12.153. O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos, com identificação por tipo, capacidade, sistema de segurança e localização na planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. E aí veio a mudança da norma. Veio a mudança, ela simplificou isso. Hoje, você faz uma relação das suas máquinas. Tem um formulário padrão. Esse formulário você põe a logo, o nome da sua empresa, o responsável, o grau de risco, e nele você vai colocar os itens, vai relacionar as máquinas, colocar o fabricante, vai a numeração, ou número de série, ou o número interno que você tenha, modelo, local que ela está. Que local que ela está? Ela está na confeitaria? Ela está na minha produção? Ela está dentro da ilhazinha ali onde que faz o sushi? Aonde que ela está? E alguma observação que você queira colocar. Beleza? Beleza. Aí, na segunda parte da relação, você vem e coloca a máquina número 1, sim, você vai lá e coloca a foto real da máquina hoje. Então, você não precisa fazer o antes e o depois. Você coloca a foto real da máquina, como ela está sendo, como ela está, como ela vai funcionar. É isso aí. Então, tirou todas aquelas informações que você tinha que buscar, se ela estava atendendo a norma dentro das proteções fixas. Hoje não, como você já compra as máquinas, ela já vem adequada, então você simplesmente vai fazer uma simples relação das suas máquinas, seguindo todos os padrões que estão dentro da norma. Depois eu vou disponibilizar para a Amanda esse modelo, mas quem quiser, no final eu vou estar disponibilizando meu telefone de contato da nossa empresa. A gente está disponível para estar indo nas padarias ou nos supermercados, fazendo uma inspeção e mostrando bem claramente como funciona isso, tá? Não precisam preocupar, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples de fazer, mas ela tem que ser bem feita, tá? Não é chegar lá e relacionar de qualquer jeito, não. Ela tem que ser bem feita, que ela tem que seguir um padrão, ok? É muito simples, não precisem apavorar, não precisem desesperar, só que tem que seguir os padrões. E uma outra notícia boa para vocês também. A norma vem falando para quem não se deve aplicar a relação de inventários e máquinas e equipamentos. Aí todo mundo acha que não, toda padaria, toda empresa deve fazer. Meu Deus, eu tenho uma batedeira só, preciso fazer. Que loucura! Não, a norma era bem clara o seguinte. Dentro desse item 12.153, vem descrito assim: a norma é taxativa quanto à lista a quem se aplica a realização do inventário, conforme o item 12.153. O item fala o seguinte: ele não se aplica às microempresas e a empresas de pequeno porte, que ficam dispensadas da elaboração do inventário de máquinas e equipamentos. Gente, padarias pequenas, de pequeno porte, elas são caracterizadas junto ao registro dela como pequeno porte, sim, então elas estão isentas de fazer o inventário. São microempresas? Sim, estão isentas. A norma fala, está lá, a portaria do Ministério do Trabalho, número 857, de 25 de 6 de 2015. Ok? Está bem descrito isso aí, falando nos mínimos detalhes. Logo, as empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte não precisam obrigatoriamente realizar um inventário de máquinas e equipamentos. Então, não são obrigadas a fazer o inventário, não. Mas a gente tem também alguma situação, por exemplo, eu chego numa padaria, o estado de trabalho, as condições de trabalho lá dentro são tão críticas que às vezes o fiscal vai chegar e exigir que você faça esse inventário, tá?
para você começar a ter um controle em relação a isso. Por isso que eu falo, mantenha seu maquinário organizado, seu local de trabalho sinalizado, um espaço bacana, com uma circulação legal, umas condições de trabalho própria e sadia, e vocês vão ter esse tipo de problema. Então, o item 12.153 da norma fala que microempresas e pequenas empresas de pequeno porte não são obrigadas a fazer o inventário de máquinas e equipamentos, ok? Eu sei que algumas padarias tiveram essa exigência aí junto ao Ministério, mas isso é fácil da gente estar questionando e perguntando por que levou o fiscal a estar exigindo isso de vocês. Por isso que é bom vocês estarem conhecendo as normas, conhecendo tanto os seus direitos e os seus deveres também. Tá? A nossa empresa ela faz isso, a gente tenta blindar os nossos clientes em relação a isso. Nós levamos o conhecimento para ele. Nós, estou descabelando, o fiscal esteve aqui, beleza, recebe ele, deixa ele visitar a sua empresa e depois nós vamos sentar com eles, vamos, junto com a lei, com a norma, vamos olhar o que enquadra, o que não enquadra, o que está sendo exigido, se realmente pode ser exigido para você, se não, eu cansei de pegar isso. Eu tive uma situação em 2015 que um cliente meu de uma empresa de transporte coletivo foi notificado, tomou uma multa gigantesca pelo NR17, anexo 2. Eu falei, gente, o que é isso? Anexo 2 do NR17 diz respeito a telemarketing, não ônibus. Pô, peraí. Então, às vezes, a gente tem esses problemas. Então, cabe nós, da área da segurança, darmos um suporte para vocês e dando um aparato que realmente vocês não precisem assustar. Recebeu, beleza? Depois deixa que a gente vai estar te auxiliando e trabalhando em cima disso. Nós estamos fechando uma parceria muito bacana com a Amanda, principalmente nessa parte jurídica, onde que ela tem as partes técnicas, ela tem a dúvida, ela liga para a gente dá o suporte, a gente tem um problema jurídico, aquela dúvida que sempre surge, a gente não é dono da verdade, a gente liga para ela e ela está nos auxiliando nisso também. Eu coloquei alguns itens de mais relevância, que agora nós vamos falar, para a gente estar finalizando a minha apresentação, nós vamos para o anexo 6. Anexo 6 diz respeito a máquinas para panificação e confeitaria. Aí todo mundo assusta. Opa, peraí. Tem um anexo exclusivo na NR12 para máquinas de panificação? Tem. E sabe quais os anexos que existem na norma? Quais as máquinas que são englobadas, são exigidas um anexo na norma? São aquelas com maior índice de acidente. As máquinas de panificação estão lá com motosserra, com máquinas de prensa, máquinas de corte, máquinas de sol. Olha que nível que está. E olha, o primeiro anexo, que é o anexo 5, antes desses anexos, os procedimentos, algumas leis, normas, o anexo 5, que é o primeiro exclusivo para a máquina, é motosserra. E logo depois vem máquinas de panificação, gente. Olha o tanto que essas máquinas têm que ter uma atenção especial. Olha o tanto de acidentes que pode ter acontecido para ter levado eles a criar uma norma exclusiva, um anexo exclusivo para isso. Então, está lá, o anexo 6, ele é pequeno, para quem tiver interesse de ler, depois eu vou deixar disponível para vocês esse material. E está lá escrito, esse anexo estabelece requisitos específicos de segurança para máquinas de panificação e confeitaria, a saber, amassadeira, batedeiras, cilindros, modeladoras, laminadoras, fatiadoras para pães e moinho para rosca. Então, ele vem falando em detalhes cada um. Vem falando as máquinas de panificação e confeitaria não especificadas nesse anexo e certificadas pelo INET estão excluídas da aplicação da NR quanto aos quesitos técnicos de construção relativos à segurança da máquina. As microempresas e empresas de pequenos portes do setor de panificação e confeitaria ficam dispensadas de atendimento a subitem 12.2.1 da parte geral da NR12. Esse item fala: nos locais de instalações de máquinas e equipamentos e áreas de circulação devem ser devidamente demarcados conforme
as normas. É o que eu falei, em torno da máquina tem que ter um ambiente de circulação para oferecer segurança para o profissional, para o funcionário. A máquina ela tem que ter todas as condições, e muitas vezes essas condições ela vai vir com o certificado do Inmetro. O que a gente fala máquinas isentas disso? Por exemplo, vocês vão ter mais experiência nisso do que eu. Uma máquina, uma batedeira, por exemplo, ela tem até 5 litros, vamos usar assim. Então, tem algumas máquinas, algumas batedeiras, que se ela tiver até 5 litros, ela está certificada pelo Inmetro. Se ela tiver certificada pelo Inmetro, ela não precisa das adequações, não precisa ser exigido a NR12. Mas ela não é exigida pela NR12. Se ela não é exigida pela NR12, eu não preciso das proteções? Precisa. Mas as proteções já vão vir dentro do certificado do Inmetro. Ela vai passar por uma análise do Inmetro. O Inmetro vai provar, vai pôr o selinho na de aprovação dela. Ela vai ter tudo, vai ter o dispositivo de segurança, vai ter as grades, vai ter tudo. Ela não vai precisar estar enquadrando dentro das medidas NR12. Por quê? Porque uma máquina dessa, às vezes eu posso pôr ela em cima de uma bancada, posso pôr em cima de uma mesa, ela é de pequeno porte, eu posso usar em cima de locais que ficam fácil de manuseio, ela não é de grande, não vai ser máquina estacionária. Então, a máquina que eu estou aqui hoje trabalhando, eu posso virar e pôr ela em outro lugar. A máquina estacionária, você não faz isso. Então, são máquinas de pequeno porte, ok? As amassadeiras, tem que tomar cuidado com as grades que vêm em cima delas, que as grades de proteção, hoje todas vêm com essa grade, vem com os botões de emergência, ela tem algumas que eu andei olhando, algumas vêm com 2 botões de emergência, algumas vêm com 3. Tem o botão de liga e desliga, mas ela tem os botões de acionamento e tem os botões de comando dela. O que é o acionamento? É aquele botão vermelho que vem na lateral, a gente fala até de chave. Você liga ela ficou ligada. Você virou para o neutro, ela não funciona. É uma chave geral da própria máquina. E você virando a chave, pondo no acionamento, você vai lá e liga e desliga a máquina. Tomar cuidado. Eu já presenciei atualmente algumas padarias, esse sensor dessa grade da máquina burlado. Eles burlaram eles e ela está trabalhando a batedeira aberta. Gente, onde acontece mais acidentes, não me façam isso de forma alguma. Deixa a grade lá, ela funciona perfeito. Você precisa olhar o ponto de massa? Precisa. Eu sei, eu trabalhei durante 15 anos com isso na minha vida. Eu sei que se eu olhar ponto de massa de biscoito, de pão, os padeiros mais antigos, eles olham realmente, pegando no tato ali. Mas hoje ele tem que respeitar, como ele deveria ter respeitado há muito tempo, os procedimentos de segurança. Então, hoje, muita máquina, se você levantou, ela para na hora. Pum, beleza. As batedeiras, elas têm as proteções, fica girando lá. Tem batedeira que hoje ela tem tanto a grade em cima dela, é um dispositivo, quanto o encaixe da bacia dela, se ela não tiver bem encaixada e travada, ela não liga. Achei super legal esse procedimento que um fabricante fez, e hoje se estendeu aos demais, desse travamento do balde. Então, garante um segundo dispositivo de segurança da máquina. Nós temos lá falando dos cilindros de panificação. Gente, quem aqui nunca viu uma foto de um funcionário preso num cilindro? No meu treinamento eu mostro muito isso. Eles levam a mão lá atrás e alguém chega. Oi, tudo bem? E aí? Meu time caiu, meu time perdeu. E aí, fulano de tal? Na hora que ele olha, pum, puxou. As pessoas têm a capacidade de pegar a massa e levar ela até no fundo, para colar no cilindro, para ter uma precisão, para não perder nenhum pedacinho de massa, gente. Perca um pedacinho de massa, que é desse tamanhozinho que dá o problema, mas não perca a mão, não perca o dedo. Aquilo vai prensar. As pessoas não prestam atenção nisso. Tem as correias que levam, tem que ter cuidado com essas correias também. As modeladoras, gente, pelo amor de Deus, trabalhem de forma correta com as modeladoras. Elas puxam o braço das pessoas. Ficar de olho nas correias.
Ah, tem que fazer limpeza? Tem. Desliga a máquina, faz a limpeza com ela desligada. Precisou girar ela? Pá, liga, rodou um pouquinho, depois vem e desliga. Tem gente que pega o paninho e coloca ali, fica com a mão. Desse jeito assim, a esteira vai passando e vai limpando. Não façam isso. Já vi funcionário descascar o braço com isso. Limpe da maneira correta, perca um pouco mais de tempo. As laminadoras, gente, a laminadora, aquela gradezinha que tem no inicial dela, é para proteger a mão do funcionário. Ele pode colocar a massa no início da esteira ali, deixar a massa aí, e ela vai modelar e vai sair do outro lado perfeitamente. Não fique com essa ilusão, não. Não, se eu, quanto mais pertinho eu colocar de cilindro, melhor. Mentira. Mentira. Eu já acompanhei e eu vejo esse processo. Fatiadoras de pão. Ah, trabalha com ela aberta. Gente, não. Tem que trabalhar com ela fechada. Ela não fatia pão? Se ela fatia pão, ela vai fatiar sua mão também. Ela vai fatiar seu dedo. Tem gente que pensa, não, que isso? Você está sendo pessimista. Tem 20 anos que eu faço isso. Gente, tomem cuidado. Se vocês observarem algum funcionário de vocês fazendo isso, não sejam coniventes, não. Chegue e chama a atenção dele. Ou, peraí, por que você está trabalhando assim? Não, vai adiantar o serviço nosso. Ele pode até adiantar o serviço, mas depois você vai pagar remédio, as despesas médicas. Isso se não tiver que pagar uma indenização futuramente. Tá? Por quê? Você foi omisso com uma situação que oferecia perigo para o funcionário e você não chamou a atenção dele e não corrigiu. A máquina estava oferecendo o risco que você aceitou. E não adianta você falar assim, eu não sabia. Eles vão pedir filmagem, vão chamar funcionários para testemunhar, e aí o funcionário chega, não, fulano de tal, o seu João sabia, o seu Zé sabia que a gente trabalhava dessa forma. Então, acabou. Você vai estar assumindo e vai ter que pagar o prejuízo. Aí é remédio, a indenização que às vezes vai perder a mão, o braço, e aí fica muito mais caro. Nós temos as máquinas de moinho para farinha de rosca, é outro também. E vocês não sabem, há uns 2 meses atrás, eu li uma reportagem e vi que um funcionário machucou num moinho de farinha de rosca. Ele parece que colocou os pães lá para fazer, né, farinha, e parece que travou, em vez de ele desligar a máquina na tomada e olhar, ele levou a mão, tentou travar com a própria mão, a máquina ligou e acabou moendo o dedo dele e foi um acidente bem grave. Então, esses cuidados tem que ter, essas máquinas têm que ter atenção. E pensem, igual eu falei, fiscal, ele chega de surpresa no seu estabelecimento. E já tem algum tempo, a fiscalização das padarias, eles não começou agora. Eu tenho recebido algumas ligações, já tem mais ou menos um ano, uns 10 meses, mas tem um ano mais ou menos que algumas padarias já ligaram para a gente. Eles estão fiscalizando aos poucos, porque existem muitas padarias, mas se atentem a esses detalhes. Procurem estar suas máquinas dentro dos padrões, bem centralizada, identificada, com todos os exigências da norma. Nós colocamos à disposição de vocês a nossa empresa, a Biocentro, para quem quiser tá ligando, Fred, tem como você dar um pulo aqui e fazer uma inspeção, dar uma olhada na minha situação que faço uma fiscalização, olho para você, consigo ter um olho clínico em relação ao fiscal, porque como eu já acompanhei algumas fiscalizações e já fiz algumas assistência técnico-pericial, eu sei como é que eles pensam, o detalhe que eles vão olhar, eles vão chegar, olhar os cantinhos, olhar as beiradinhas, os cantinhos que os funcionários costumam esconder as coisas, alguns vícios que tem. Então, procurem ministrar o treinamento de NR12 para os seus funcionários, é um treinamento rápido. Eu já montei esse treinamento, é um treinamento que dura umas 4 horas, mas a gente fala tudo,
às 4 horas, ele é tanta teoria quanto a prática. Eu faço uma parte do treinamento, em torno de 60% do treinamento teoria, depois eu desço, nós vamos na área de produção, vamos olhar o maquinário, vamos saber a importância, vamos fazer como é que ele funciona, o que provoca os acidentes. Isso é de muito valia, muita importância. O uso de EPI, a gente tem que se atentar aos os EPIs adequados para cada setor. Eu não chego aqui e falo da minha mente assim, ó, eu acho que nesse setor aqui eu preciso pôr máscara, óculos, luva. Não, a gente tem que saber o que vai colocar, qual EPI que vai ser adequado, porque se eu colocar o EPI errado, pode acontecer de provocar um acidente, igual eu expliquei sobre a luva, sapato de segurança, boa parte dessas produções, padaria, boa parte não, para falar a verdade, todas elas têm que usar um sapato de segurança, tem que usar uma bota antiderrapante. Aí você chega lá, tem funcionário de chinelo, tem funcionário de tênis, tem funcionário de sapatilha. Aí você chega e fala, pô, cadê seu sapato? Tá no armário. Então você recebeu? Eu recebi. Por que você não usa? Ele incomoda. Mentira. Hoje os sapatos são muito confortáveis. Pense o seguinte, se o fiscal chegou no seu estabelecimento e o funcionário da produção sua tem que estar usando um sapato e ele não estiver usando, a multa vem para vocês, não é por um funcionário. A multa é calculada de acordo com a quantidade de funcionários registrados na padaria. Se o funcionário está errado, você vai tomar uma multa referente a 50 funcionários. Ela não é calculada por um funcionário, e sim pela quantidade de funcionários que você tem, gente. Então, não é porque o cara trabalha com você há 10 anos, há 15 anos, eu não posso ficar assim. Ele não é insubstituível, não. Tá? Ele tem que saber o seguinte, eu tenho que seguir, se ele é um cara profissional, eu tenho que fazer o bem para a empresa que eu estou trabalhando. Eu tenho que seguir as normas que ela me exige. É isso que ele tem que ter. Eu não vou usar, não, porque ele não tem coragem de me mandar embora. Por que não? Por que não tem? E tem que chegar e chamar atenção mesmo. Fulano, vai lá calçar sua bota. Eu paguei por ela. Eu gastei dinheiro. Eu segui a norma. Eu treinei você. Te dei toda a condição de trabalho. E você tem que responder. O funcionário ele tem que seguir os direitos, as responsabilidades dele também. Mas ele só vai seguir se você cobrar dele. Se você não cobrar, é igual agora. Agora a gente está tendo lá. Vamos usar máscara. Vamos usar protetor facial. Não é essa exigência? Tem as portarias que a Prefeitura de Belo Horizonte está soltando. Soltou. A gente trabalha. A gente tem primeiro uma que saiu do Ministério da Economia, que é da Secretaria do Trabalho, falando que a empresa tem que oferecer condições de higiene, tempo para o funcionário lavar as mãos, se tiver, pode disponibilizar o álcool em gel, mas as empresas que não tiverem condições de disponibilizar o álcool em gel, tem que disponibilizar o sabão e dar tempo para o funcionário ir lá higienizar a mão, seja 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes ao dia, mas ele tem que ter condições de ir lá e lavar a mão o tempo que ele for preciso. A máscara, vamos fornecer a máscara? Sim, mas forneçam da maneira correta. Registrem isso, como se fosse uma ficha de EPI ou um certificado de entrega de um equipamento de segurança. Podem fazer isso, tá? Registre porque se o funcionário tiver algum problema futuro, tudo bem, eu contraí o Covid. A primeira coisa que ele vai falar é falar assim, eu contraí onde que eu trabalho. Foi mesmo? Foi porque lá eles não te deram nenhum equipamento de proteção, não te deram protetor facial, não deixaram o álcool em gel disponível para você, não deixou você lavar a mão, não te deu máscara? Eu não, eu comprei do meu bolso. Aí o fiscal vai chegar na sua empresa, ou então o perito, e falar assim, aí, o funcionário está alegando que contraiu o Covid, a gente tem agora essas dúvidas que está tendo, né, em relação à doença ocupacional,
Sim. E É o que eu vou falar um pouquinho sobre isso. a Amanda vai falar um pouquinho sobre isso, ela vai entrar nos detalhes melhor para vocês, mas vocês têm que como criar a prova para vocês, a favor de vocês. Entregou a máscara aqui, entrega no dia tal uma máscara facial, entrega de protetor facial, ponto. Você tomou as medidas de segurança para o seu funcionário, tomou as medidas cabíveis, as medidas exigidas pelo Ministério da Saúde. Vocês tomaram, mas vocês têm que provar isso, gente. Futuramente, igual eu estava conversando com a Amanda hoje, futuramente isso vai ser muito importante. Vai valer a pena isso. Documentem que vocês estão entregando. Ah, tá, eu fui lá e comprei a máscara de tecido da costureira daqui do lado. Beleza, entrega lá. Entrega de máscara de tecido no dia tal. Mande eles assinarem que você entregou. Ah, entreguei máscara de TNT lavável. Entrega de máscara facial de TNT lavável. Aí você comprova que você entregou 2, 3 para ele, mas ele podia lavar, ele podia reutilizar. Registrem isso, gente, por favor. Tá? É uma grande preocupação que a gente tem. E é por experiência própria, de maldades que tem por aí. Eu falo com vocês que boa parte das pessoas que levarem na justiça vão falar que não recebiam. Vão jogar a culpa na empresa. E você vai estar preparado. Você não vai deixar acontecer isso. Não. Ah, ele falou que não recebia. Não, beleza. Vai lá, pega a pastinha dele. Tá lá, ó. Comprovante de entrega. Tá aqui, ó. Eu entreguei sim. Aí você deixa ele resolver com a justiça lá para frente. Ok? Vou deixar a Amanda falar um pouquinho agora dessa parte, que eu acho muito importante, e depois eu finalizo respondendo algumas perguntas. Frederico, muito obrigada. Eu vou começar de trás para frente, já que você começou a falar a respeito desses registros. Eu vou falando dos registros para poder chegar até a suspensão do artigo 29 da medida provisória. Pegando um gancho na fala do Frederico, é muito importante que haja a documentação da entrega desses procedimentos de segurança, tá? Quando a pandemia começou, foi se instaurado o estado de calamidade, o governo, a primeira medida provisória relacionada ao direito do trabalho no momento de pandemia foi a medida provisória 927. E ela trouxe algumas, nós já falamos inclusive sobre ela aqui em outras reuniões, ela trouxe algumas alternativas de resgate da economia, de como o empresário poderia agir com seus funcionários. Ela trouxe a figura da antecipação de férias, da implementação do banco de horas e etc. Mas hoje o tema mais polêmico relacionado a essa medida provisória é justamente a suspensão, tá? Por meio de uma liminar, houve uma suspensão do artigo 29. O que o artigo 29 dizia? Que o Covid-19 não é doença ocupacional. Quando aconteceu essa suspensão, houve um burburinho muito grande. Ah, mas se o STF suspendeu isso mesmo que em caráter liminar, né, não é uma decisão de mérito ainda, significa então que o Covid é doença ocupacional? Começou-se um burburinho. Na verdade, o que aconteceu é que houve uma alteração do ônus da prova. Se antes o trabalhador ele tinha que provar que contraiu a doença no ambiente de trabalho, hoje a situação ela é oposta. O empregador é que tem que provar que a doença não foi contraída no ambiente de trabalho. Quando essa decisão ela foi pensada pensando nos profissionais da área médica, que obviamente estão mais suscetíveis a serem contaminados com Covid-19. Mas quando a decisão ela foi aplicada de forma geral, ou seja, instaurou-se que já estava inseguro, já existia uma insegurança jurídica, ela ficou ainda pior. E agora, o empregador ele tem que provar que a contaminação não se deu na empresa. Como é que ele vai fazer isso? Como é que você comprova que a pessoa não contrai um vírus no ambiente de trabalho? Aí eu vou chegar um pouquinho mais além. Vamos falar da panificação. Dentre os setores considerados essenciais, a panificação é um deles. Ela não parou hora nenhuma. Então, claro que o colaborador ele está suscetível a contrair o vírus porque ele atende um grande número de pessoas.
Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Vamos documentar. Por isso que eu estou pegando a fala do Frederico. É preencher. Nós disponibilizamos um termo na MIPAM, que é um termo de recibo de entrega de máscaras e de outros procedimentos. Gente, o Covid-19 é uma doença, é uma coisa interessante. Como é que você previne? Todo mundo sabe. É cuidando da higiene e utilizando máscaras, não tem outra forma. O isolamento social, ele é efetivo? É efetivo. Mas não tem como. Uma hora a gente tem que sair. O vírus não vai embora, né? Ele não é o lobo mau que vai embora uma hora e nós vamos sair da casinha. Não, ele tá aí. E a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Como é que a gente vai fazer? Cuidando da higiene, né? E aí vem essa questão. Como é que você faz? Como é que você prova? Você tem vários meios de provar. Nós temos modelo, cria recibo de entrega, faça o seu funcionário assinar que ele recebeu a máscara, que houve a troca efetiva de uniforme. Né? Tem padaria que, por exemplo, tem 3 trocas de uniforme. É muito importante que haja essa troca de uniforme. Né? É muito importante que ele assine esse termo, que ele recebeu máscara, que ele tenha acesso à higienização, ao álcool em gel, à água, sabão. Né? Isso tudo é muito importante. A educação da população é muito importante, mas você precisa provar. No decreto que foi publicado na sexta-feira, que começou a valer anteontem, daqui de Belo Horizonte, 17361, ele fala, inclusive, que você consegue o que é meio de prova para comprovar que seu estabelecimento está sendo higienizado, até filmagem. Mas nem todo mundo está com a câmera em dia. É muito importante documentar, fazer com que o seu funcionário assine um termo de que ele recebeu realmente e que ele foi treinado, que ele foi educado, que ele foi devidamente informado sobre todos os meios de prevenção em relação ao coronavírus. Isso é muito importante, porque lá na frente, isso vai te proteger. Quer ver uma situação? Você tem um funcionário, e outra coisa, não basta porque o risco do negócio é do empregador. Não basta que você formalize por meio de documento, de recibo assinado pelo funcionário. Você também precisa fiscalizar esse funcionário. Você quer ver uma coisa? Uma advertência, o seu funcionário entregou a máscara para ele não utilizou? Aplica advertência. Daqui a um tempo, como é que ele vai explicar que ele não recebeu informação, que ele não recebeu máquina? Você tem até, inclusive, uma advertência assinada. Nada disso garante. Eu costumo brincar que nós estamos num período de insegurança jurídica tão grande que nada te garante que lá na frente você vai precisar se defender de um processo judicial, né? Às vezes nós tivemos uma situação recente do empregador, foi inclusive um panificador, que fez tudo certo, tá? A empresa de RH, que é o acessório, ficou impressionada, tá tudo correto. E nada disso impediu que o funcionário fosse até a Justiça do Trabalho, ingressasse com uma ação e, de toda forma, ele vai ter que contratar um advogado para se defender, senão ele vai ser julgado à revelia. Claro que, por mais que nós falamos, documente, faça um recibo, faça escala de limpeza, isso é muito importante. Você pode fazer uma escala de limpeza e cada vez que houve a limpeza, seu funcionário foi lá, assinou a hora, o dia e o funcionário que fez a limpeza. É manter o ambiente mesmo ventilado, limpo, se preocupar com a questão do espaçamento, né? Houve uma confusão muito grande em relação ao decreto, por exemplo, no decreto novo, que esse é o 17361, as empresas que estavam com o alvará de funcionamento suspenso e voltaram a funcionar, elas têm que manter uma distância, a cada 5 metros quadrados você pode ter uma pessoa, inclusive funcionários. Mas no caso das empresas que já estavam funcionando, exemplo, padarias, mantém-se ainda do decreto 17323, prevenção, cartazes, tudo isso é muito importante. Sabe por quê? Porque lá na frente, essa caracterização do Covid, se no final nós tivermos uma sentença de mérito em que realmente existe o ônus, o empregador realmente vai ter que provar que não aconteceu no ambiente de trabalho, essa documentação ela vai ser muito útil. Por quê? Porque uma possível condenação ela vai trazer reflexos no âmbito tributário, no âmbito previdenciário, fora as ações trabalhistas com pedidos de dano moral que vão chover. Então, assim, hoje a única proteção que o empresário tem é documentar, né? Nós não temos outro meio de proteção. Eu vou ser assim, muito breve, porque assim,
é um assunto, a gente estava conversando aqui antes, a Paula estava aqui, muito interessante. A gente precisa educar a população e educar os nossos funcionários e nos educar, entendeu? E assim, como pessoa jurídica, documentar, fazer tudo certo, a questão do inventário, né, da questão das máquinas, procurar realmente alguém com conhecimento técnico para cuidar disso, tá? A Amipão tá fechando uma parceria com a Biocentro para trabalhar nesse sentido, entendeu? Para ninguém ficar desamparado, porque assim, é um momento agora que ninguém precisa ter prejuízo. Estava falando a respeito no início, de cuidado mesmo com o maquinário, de tomada, esse tipo de coisa. A segunda maior despesa do panificador é a energia elétrica. Entendeu? Então, quando você está com tudo funcionando, uma máquina que funciona corretamente, eu sou leiga no assunto, mas eu entendo que uma máquina que funciona corretamente, uma tomada correta, tudo agindo, você tem até uma economia de energia, entendeu? E é o que a gente precisa nesse momento, é unir, educar, economizar e documentar toda e qualquer ação. Porque o momento é esse, é de insegurança jurídica. Hoje, nós temos um estado social de direito que está mudando o tempo todo. Daqui a um tempo a gente vai ver o reflexo disso em jurisprudências, tá? Muita coisa absurda ainda vai acontecer, que, né, a gente vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? Mas por quê? Porque é tudo muito novo, ninguém passou por isso, né? Mas a NR12, ela não é nova, não. Ela já está aí já faz um tempo. É uma coisa lenta. E uma coisa muito importante que eu tenho observado. Eu vi padaria recente, no período de pandemia, coisas de semana passada, que recebeu visita do fiscal e o fiscal advertiu por causa de coisas que nem existiam em decreto. Então, vamos analisar uma coisa. Se já está acontecendo, começando a acontecer uma caça às bruxas em relação à fiscalização por coisas que nem são normatizadas, entendeu? Porque quando eu vi as notificações, eu falei, mas isso aqui não está em decreto nenhum. E eu vou falar coisas absurdas, como, por exemplo, tinha que colocar um cartaz para dar preferência para a máquina de cartão. Tinha que colocar um cartaz de coisas que não estão normatizadas. Imagina o descumprimento de uma coisa que já é normatizada, né? Nós temos um Estado que não está arrecadando e que precisa arrecadar, né? Eu falo Estado de modo geral. Estado, município, União, as arrecadações caíram muito. Como que vai ser a forma de arrecadação? Eles vão pegar aqueles que estão desprevenidos, né? Então, cabe a nós educar esse povo, nos educar e mudar mesmo o conceito. Vamos fazer, vamos documentar, vamos tentar agir, tá? Porque o correto ele é mais barato. No final das contas, sai muito mais em conta. Sai muito mais barato. Só complementando, Amanda, um registro que vocês podem fazer, tirem foto do local que você disponibilizou para a higienização do seu funcionário. E às vezes você pode fazer o seguinte, reunir alguns funcionários próximos a esse local, mostrando onde você está disponibilizando. Gente, tomem cuidado com isso aqui, ó. Ou com isso aqui, ó. Um fiscal chegar hoje no ambiente seu de trabalho na sua empresa e pegar uma coisa que a gente estava conversando antes. Só esse final de semana eu devo ter ido em uns 5 estabelecimentos. E todos eles tinham um funcionário usando máscara dessa forma. Está errado. E se você viu o seu funcionário desse jeito e foi conivente com isso, você vai ganhar uma multa. Porque se o fiscal chegar, e a gente tem muito fiscal complicado aqui no Estado, ele chegar e ver que você tá usando, a pessoa está usando de forma incorreta, ele vai advertir e vai notificar a sua empresa. Porque você foi conivente, você viu e não falou nada. E o risco do negócio é do empresário. Então, quem tem o dever de treinar é ele. Esse trabalho de educação ele tem que vir mesmo por parte de nós. De estar ali em cima, cobrando. Isso aí. Recentemente, eu vi uma situação, advogado tem muita história, mas eu vi uma situação interessante. É um caso, assim, antigo. O funcionário ele faleceu na empresa e a família entrou, né, com uma ação contra a empresa, requerendo os danos, né, morais. Só que ele havia sido advertido no momento anterior por não estar usando equipamento de proteção.
Sabe o que livrou a empresa de pagar o dano moral? Aquela advertência. Aquela advertência, ela vale ouro, entendeu? Então, a sua fiscalização, ela vai te render uma economia depois. Claro, não te garante que você... Mas você vai estar calçado, eu estou documentado, eu fiz a minha parte, entendeu? Porque realmente existe muita gente de má fé, né? Essa questão da máscara é um negócio muito sério, é a única forma de se prevenir. Então, assim, cabe ao empregador, né, fazer essa cobrança, entendeu? Porque é para ele mesmo, sabe? Ele protege o colaborador dele, porque você está protegendo seu colaborador, você está protegendo seu negócio, né? E assim, o colaborador está vendo que ele está sendo cuidado, que ele está sendo fiscalizado e precisa. Tem que existir, senão nós, né? Eu brinco que eu morria de medo desse coronavírus chegar ao Brasil, porque o brasileiro gosta de fazer tudo avacalhado, infelizmente. É típico do brasileiro, né? E assim, a gente precisa mudar essa cultura, né? Quebrar esse paradigma. E esse é o momento. Independente dessa decisão liminar ser julgada no mérito ou não como doença ocupacional, eu sou muito a favor da advocacia preventiva. Vamos nos prevenir. Vamos fazer, né? Prevenir é muito melhor do que remediar, né? O Frederico já falou, e assim, você está calçado, você preveniu, ponto, não tem o que discutir. Você vai tranquilo e não vai ter discussão. Frederico, eu estou com algumas perguntas aqui rapidamente que foram feitas. E eu queria que você respondesse, por favor. Você acha que existe pouca oferta de empresas especializadas na manutenção de maquinário do segmento? Tá? Quem fez a pergunta perguntou porque ela vê muitos empresários buscando esse tipo de serviço, né? E aí, o que você acha? O que leva a essa falta? Eu acredito que... Essa é a Fabiana, né? Fabiana, eu acompanho não só dos segmentos de panificação, eu acompanho de outros segmentos também. E a gente realmente, em termos de empresas especializadas em manutenção, igual a gente falou, pessoas realmente preparadas para dar o suporte que você precisa, hoje eu acho que deixa um pouco a desejar, do meu ponto de vista, tá? Por quê? Isso leva muito à forma que se contrata o serviço para manutenção. Se você pegar todas as empresas, todas as padarias do segmento, começar a procurar uma empresa realmente que esteja o técnico registrado, que esse técnico tenha o treinamento, tenha um certificado da empresa que vendeu o maquinário, do fabricante, vai diminuir a informalidade, vai diminuir o achismo e vai gerar mais oportunidades. Gerando mais oportunidades, porque as pessoas vão começar a procurar aquela lei de oferta e demanda. Se eu começar a procurar mais pessoas especializadas, treinadas, ser exigente em relação a isso, com certeza vai surgir novas empresas. Hoje não tem, por quê? Porque boa parte das pessoas então pensam da forma antiga, ainda procuram qualquer um, cara da esquina, aquele seu Zé. É claro que a informalidade ela sempre vai existir, o autônomo ele sempre vai existir. Mas se você começar a cobrar dele uma especialização, um certificado realmente que ele é apto a fazer esse trabalho, mesmo ele sendo um autônomo, mesmo ele sendo aquele cara da esquina que veste com você há 20 anos, ele vai procurar se especializar, vai procurar se certificar e na hora que a gente assustar, vai ter um monte de especialista por aí. E isso que é importante. Hoje a gente, igual eu falei, a gente tem muito pessoas amadoras. Aí eu acho, não, deixa que eu vou ler, vou só juntar um fio aqui e outro ali. É por isso que a gente não tem tanta empresa especializada. Porque a gente tem uma cultura de falar que empresas especializadas, principalmente a manutenção, é mais cara. Isso, às vezes, a gente puxa por causa de alguns oportunismos que realmente existem aí. A gente tem algumas experiências em relação a veículos e algumas outras, mas em relação à máquina, não. Porque você procura, a pessoa vai te fornecer esse serviço de qualidade e de um preço justo. Hoje mesmo eu estava com um cliente e ele estava falando, pô, eu tô impressionado de ver que eu fiz um orçamento aqui, eu recebi 3 orçamentos. 2 está um preço lá nas alturas. O outro está quase metade do que eles me passaram
um pouco bem abaixo do que eles esperavam. E ele sim, eu questionei, pô, por que o senhor está mais baixo? Não, porque eu trabalho realmente e vou seguir o padrão, não é porque eu estou na pandemia que eu vou dobrar o preço. E aí ela questionou e solicitou ele todos os certificados, tudo, e a empresa mandou para ela. Ela presta serviço até para a Bosch, assistência técnica da Bosch. E a Bosch treina, para quem quiser ser o especialista e o técnico dela, ela treina sim. E ele apresentou todos os certificados de treinamento da Bosch, de curso, de especialização, atualizações que eles tiveram, premiação que a Bosch deu por boa manutenção, por ser destaque no município. Então, vale a pena, basta a gente começar a procurar. Eu até falo muito isso, porque às vezes a gente fica muito travado assim, não, eu quero aqui na região. E às vezes você vai pegar, por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte muito rica em empresas especializadas. Betim tem muitas empresas, Contagem tem muito. E às vezes a pessoa quer só aqui em Belo Horizonte. Hoje, eu falo, tem muitas empresas de Betim, Santa Luzia, Lagoa Santa. Eles vêm prestar serviço em Belo Horizonte e não estão cobrando nem deslocamento. Nem deslocamento. Simplesmente para garantir o cliente, mostrar a qualidade do serviço e fidelizar o trabalho com a empresa. Eu realmente acho que tem poucas empresas que prestam serviço, mas basta a gente começar a pôr essa cultura e procurar que a gente começa. Foi uma coisa que eu até falei com a Amanda. Como eu rodo muito e atendo muitas empresas, eu estou procurando conhecer algumas assistências técnicas para me estar indicando para o cliente. Eu indico hoje na área de prensa, eu indico na área de montagem, eu indico na área de plásticos, que eu já conheço. E estou trabalhando agora com a parte de panificação, que eu já estou conhecendo alguns, que eu vou estar passando para a Amanda, para a gente estar passando para vocês algumas indicações e alguns parceiros que podem vir a estar formando essa equipe que nós estamos formando para dar um aparato melhor para vocês. Joia, tem uma outra pergunta aqui, do Sidney. Ele está perguntando, ele gostaria de saber como é que funciona a fiscalização nas padarias quanto ao maquinário antigo e qual o prazo para que aconteça a troca desse equipamento. O Sidney, isso funciona da seguinte forma. O fiscal vai chegar na sua empresa, ele vai olhar todas as condições, ele olha as condições dos funcionários e olha os maquinários. Se for um fiscal especialista em NR12, ele vai focar no seu maquinário e vai ver se todos os dispositivos estão funcionando. É claro que a gente sabe que maquinários antigos, como eu falei no início, boa parte deles não tem os dispositivos. E uma adaptação hoje para fazer desse maquinário, você vai ter que fazer um projeto. Esse projeto vai ter que ter uma assinatura do engenheiro, um engenheiro mecânico, ele cobra por isso, por máquina, e depois você vai ter que fazer um investimento nas adequações. Fica caro? Fica. O fiscal sabe disso. Sabe que, às vezes, um custo de adaptação dessas máquinas é muito alto. Ele vai te dar um prazo, tá, para você estar se adequando. Esse prazo de adequação vai depender muito do que está exigido dentro da norma. Normalmente, a gente vê esse prazo dentro da NR28. Lá vai estar tanto a notificação e os prazos que eles vão precisar para adequação. Mas se você for honesto e demonstrar para ele que você tem um interesse, uma vontade de realmente mudar, esse cliente meu mesmo, que nós fizemos o trabalho com ele, eles deram um período para ele de adequação de 3 meses. Só que nós fizemos um estudo, fizemos um trabalho e fomos lá e mostramos para ele, isso aqui é um investimento caro, eu preciso ampliar, eu preciso prolongar esse prazo de adequação. Por quê? Eu preciso juntar um capital, ou preciso vender o meu maquinário para comprar outro. Ou a empresa que eu vou comprar o maquinário me pediu 90 dias para estar entregando. E aí ele vai realmente te dar esse prazo, mas desde que você mostre para ele o seu interesse e que você realmente vai estar fazendo a mudança. O que a grande maioria faz é o seguinte, chega lá, mostra para ele, normalmente a gente acompanha os nossos clientes junto à fiscalização, a gente faz essa defesa,
a gente consegue os prazos, porque a gente leva realmente a justificativa válida, a gente põe o nosso nome na frente, chega lá, mostra isso tudo. Aí, na hora de fazer a mudança, a pessoa não faz a mudança. Aí, na hora que você assusta, o fiscal chega de repente lá. Aí você não fez, a multa ela é dobrada, porque você, querendo ou não, você fez uma promessa e não cumpriu essa promessa, e eles vão dobrar essa multa e não vão te dar prazo para adequação, não. Aí você vai ter que fazer adequação, tipo assim, na mesma semana, no mesmo mês. Então, se ele passou e olhou seu maquinário é antigo, eles vão te dar assim, um prazo para adequação. A máquina é muito antiga, mas eles vão levar em consideração o ambiente de trabalho, a condição desse ambiente, se os seus funcionários foram treinados, se sua máquina está limpa, está com instalações elétricas de acordo, com os botões de liga e desliga estão funcionando. Mesmo ela sendo antiga, eles vão estar observando todos esses pontos. Eles não vão sair te multando assim, não, se a máquina é antiga está faltando... Não, eles simplesmente vão falar assim, você precisa adequar a sua máquina, e vai te dar o período para adequar. Mas, se eu não sei a sua situação, mas se sua maquinária é antiga, procure manter pelo menos em condições boas de trabalho, tá? E procure fazer as adequações o quanto antes para você evitar esse tipo. Como a Amanda falou, os fiscais vão para as ruas e vai chover notificação. Vai chover. Isso eu tenho certeza. E a gente está vindo junto com a MIPAL, preparando vocês para vocês não realmente cair de gaiato e realmente ser uma surpresa. Vocês vão estar preparados para isso. Ok? Eu vou colocar no chat aqui o meu telefone, o nome do telefone da nossa empresa. Como eu falei, se algum de vocês precisar de uma visita, de uma avaliação, estou colocando à disposição para estar indo no seu estabelecimento, fazer essa avaliação para vocês, faça um relatório do que foi visto, tá? Se for preciso, a gente mande uma proposta depois, mas o importante é o seguinte, a gente vai abrir os seus olhos do que realmente você precisa fazer. Não saia fazendo aleatório, não. O fulano ali fez isso, isso e isso. O ciclano ali fez isso e isso. Eles são realidades diferentes suas. Eles não são a sua empresa. Cada empresa tem a sua particularidade. Não fique escutando. A gente está sofrendo isso hoje. Os danados fake news. Não se... o achismo. Não. Acabou o achismo. Acabou. Estou colocando aqui no chat. Nós somos a Biocentro. Estamos à disposição para tudo que vocês precisarem. Meu nome é Frederico, Carlos Frederico, mas como o pessoal fala, todo mundo prefere me chamar de Frederico e automaticamente o apelido de Fred. Frederico Ataíde, tá? Meu telefone, vou deixar disponível o meu celular profissional, 24 horas por dia. Eu trabalho com a segurança do trabalho, eu não posso ficar omisso ao que acontece com os meus clientes, isso é uma filosofia que a gente tem de trabalho. Então, esse é o meu número profissional, eu atendo realmente, fica ligado 24 horas, é claro que às vezes alguma ligação de madrugada, às vezes eu não vou ver, mas no outro dia de manhã eu vejo e imediatamente eu entro em contato. Estou colocando o telefone do nosso setor comercial, tudo o que precisar podem estar ligando e solicitando tanto a visita, uma avaliação técnica. Fiquem à vontade, não precisem ficar acanhados. Vai ser muito caro. Abre as portas, deixa eu ir lá, nós vamos conversar. Nós tivemos várias reuniões com a Amanda, ela viu como é que é o nosso sistema de trabalho. Nós vamos mostrar para vocês o que é a realidade mesmo, nada de achismo. Eu brinco muito com meus clientes que nós vamos procurar blindá-los da seguinte forma: vocês vão estar prontos. Se alguém chegar para fiscalizar, para multar, vocês vão estar com um escudo na mão. E esse escudo de proteção, vocês vão estar munidos dos seus documentos, vocês vão estar munidos dos seus treinamentos, seus funcionários vão trabalhar em dia e tudo certinho, usando os EPIs, tudo nos conformes. Se até os seus funcionários perceberem isso, vocês não vão ter problemas trabalhistas. Eu sei que muitos ainda vão levar, eu ainda te falo, eu tenho uma visão crítica em relação a isso. Eu fui supervisor de produção e coordenador, coordenava
400 pessoas. Eu chego lá e falo com você. Só com um comentário de um funcionário eu falo. Esse funcionário vai te levar na justiça. E aí você pode ter uma atenção mais especial em relação a isso. Mas liga para a gente, agenda realmente uma visita. Vamos estar disponibilizando um horário para estar abrindo os seus olhos em relação a isso. Esse treinamento de NR12 foi só o começo de um grande trabalho que está vindo aí junto à Mipom, e vocês vão ficar muito satisfeitos das propostas que estão vindo aí, tá? Mas para a gente fazer isso, nós precisamos que vocês abram as portas para a gente, tá? Nós não vamos lá fiscalizar vocês e depois eu estou levando. Eles viram que tudo de errado meu e vai me levar, me denunciar. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos simplesmente mostrar a realidade, você vai acompanhar a visita e você vai ver tudo. Eu não vou falar nenhuma mentira para você, não. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não tem, não. Sidney, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas se você quiser agendar um horário, pode ficar à vontade. Eu participei de alguns processos de adequação de bastante empresas. Eu consigo alguns parceiros realmente que são preços justos e que possam estar te fazendo uns orçamentos sem compromisso para você saber se você vale a pena ou não. E alguns fornecedores, às vezes, também eu consigo estar te orientando, por eu ter tanto parentes que trabalham na área de panificação, como muitos conhecidos nessa área. Tá? Não vou falar com vocês, eu gostaria de agradecer a Mipom essa grande oportunidade. Espero que eu tenha atendido a expectativa de todos vocês. Para quem ficou com alguma dúvida, esse telefone aí, meu WhatsApp também, pode chamar, eu vou estar respondendo. E muito obrigado mais uma vez. E se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Frederico, agora eu vou falar em nome do Vinícius. O Vinícius ele precisou se ausentar porque as padarias estão fechando às 21 horas e ele precisava correr às padarias. Ele pediu que agradecesse, que justificasse a saída dele, tá? Nós aqui agradecemos a disponibilidade, né, de numa quarta-feira fria, todo mundo cansado. Nós aqui agradecemos por estar aqui disponível, para estar tirando todas as dúvidas, para estar falando um pouquinho desse tema que é muito importante, né? Que pega muito e que, assim, né? Nós agradecemos mesmo de coração, agradeço a presença de todos. Muito obrigada mesmo, nós estamos à disposição. Se vocês precisarem, entre em contato com a Biocentro, com o Frederico, eles estão muito acessíveis. Nós aqui da Mipom estamos para servir. Toda e qualquer dúvida jurídica relacionada a todo e qualquer assunto ligado ao segmento, nós estamos ligados o tempo todo para estar atendendo todo mundo. Eu agradeço muito, tá, Frederico, em nome da Mipom, em nome do Vinícius, agradeço aos participantes, nós vamos encerrando por aqui, tá? E qualquer dúvida, essa reunião ela está sendo gravada, tá? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, falem com a gente. Se precisarem do termo, nós disponibilizamos esse termo, esse recibo do uso de máscaras e de outros procedimentos, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Frederico e tenho uma ótima noite para todo mundo. Abraço. Muito obrigado, um abraço. Abraço.